Clicou aqui e É não acontece você. nada. Ó, record to the cloud. Já foi, já foi. Tá gravando? Tá gravando. Agora sim, agora sim. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudos da Torá, na Keilat Neshama. Hoje é dia 6 de maio de 2026 e vamos estudar as duas últimas parashiot do livro Vaikra, Levítico, Behar Bechukotai, e temos a honra e a alegria de receber a Rabina Kelita para nos conduzir nesse estudo, para, enfim, dar o caminho e a Torá dela para a gente conhecer. E eu inicio fazendo as brachot da Torá, ou de se ocupar da Torá. Né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav etzivanu la'asok b'divrei Torah. Bem, וערבנה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו בפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר banu עם כל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Bem-vinda, Kelita. Muito obrigada, Davi. Uma alegria de novo estar nessa Keilah, então, nessa congregação, nessa Kahal, que para poder estudar o trecho da Torá, e eu queria compartilhar com vocês que essas duas parashiot lidas juntas foram justamente as duas parashiot do meu Bat Mitzvah. Então, eu estou de aniversário. Parabéns! É uma alegria compartilhar com vocês algumas reflexões e poder voltar a elas, né? Eu gosto muito cada vez que eu retorno, porque dá assim como o Agnaldo falou agora sobre o Bat Mitzvah da Nina Penkak em Israel, que eu conduzi agora no último no final do ano passado, né, também o meu Bat Mitzvah também aconteceu em Israel e foi com essas parashiot. Então eu pude dar uma rebobinada também, pensar um pouquinho nesse percurso de lá para cá. Né? Sempre é uma oportunidade da gente olhar para o retrovisor para poder a gente olhar o para-brisa de volta com outras lentes, né? Bom, essa a Paraxá Berrar, né, começa com aos pés do Sinai, Berrar, no monte, né? Então, justamente a gente, para onde a gente está se encaminhando desde Pessah, que a gente vem na contagem do Homer, e a gente vem contando noite após noite, um novo dia, até chegar aos pés do Sinai novamente. E é interessante porque essa paraxá vai falar sobre liberdade, né? Então, aquela liberdade que aconteceu lá atrás, né, na saída, do Egito e nessa caminhada, nessa travessia, aos pés do Sinai é onde vai falar sobre a proclamação da liberdade, né? Até ali a gente vinha falando de libertar da escravidão e agora, só que antes a gente estava para ser liberto. E agora, aos pés do Sinai, a responsabilidade é nossa, né? Então, lá Deus nos tirou da escravidão do Egito. Então, nós fomos resgatados, fomos libertados por Deus. Quando a gente caminhou até os pés do Sinai, vira o jogo. Agora, ser livre é ser responsável pelo outro. Então, cabe a nós proclamar liberdade na terra.
Então, nós somos esses guardiões da liberdade. Afinal de contas, o que a, a Torá vai dizer várias vezes, né, para a gente, não maltratar o estrangeiro, porque estrangeiros fomos. Então, vai sempre nos lembrar das nossas experiências passadas para que a gente não faça ao outro o que já passou, o que já aconteceu com a gente. Então, o fato da gente ter tido uma experiência de escravidão e termos sido libertos, isso é atribuída a nós uma responsabilidade a partir de então de nós sermos libertadores de outros. E é interessante porque esse conceito, quando o sábio, o grande sábio da tradição rabínica, Hillel, quando é perguntado a ele como que a Torá pode ser resumida, ou seja, como que você pode me contar toda a Torá enquanto eu estou sobre um único pé, estando sobre um único pé? E ele fala, o que que ele fala? Ih, os microfones estão. Raftaleria Hakamorra. Opa! Ele fala, não faça, não faça aos outros aquilo que te é odioso, né? Numa tradução é, que Ve'ahavta lereacha kamorra é o ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma definição. No entanto, quando ele vai resumir e sintetizar, ele pega o trecho, justamente o trecho da reciprocidade, né? Aquilo que já fizeram conosco e a gente não gostou, a gente não deve fazer com o outro. Essa é uma releitura que ele faz de todo o texto bíblico para poder falar assim: opa, em síntese, é isso. O restante isso é toda a Torá. O restante é comentário, vai e estude. Então, a nossa responsabilidade, ou seja, o nosso exercício de leitura da Torá a partir de então, é uma leitura, é a gente estudar o texto para a gente poder encontrar no texto da Torá, em sentido lato, como que é essa relação entre nós e o outro? O que que a gente não pode fazer para o outro que a gente não gostaria que fosse feito conosco, né? É uma relação assim de responsabilidade que a gente assume. E aí é justamente no livro de Levítico, no livro de Vaikra, né, que a gente está terminando, né, como bem disse nosso querido Rabino Daviléu, a gente vai terminar essa leitura falando da liberdade, falando daquilo que começou lá no livro anterior, em Shemot, que é o Êxodo, né? A saída. Lá a gente começa a falar de como nós vamos ser libertados. E a gente termina dizendo como nós devemos agir para libertar outros. E aí a gente começa fazendo uma pincelada aqui. O primeiro passuk está em Vaikra 25:10. Alguém quer ler? Vamos lá, Aguinaldo, aproveita aí essa prontidão aí na agulha, né? Assim, na ponta da língua, aí 25:10. 5:10. Isso. Pode ser Beivrito E ou. santificareis, Uhum. e santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade em toda a terra para todos os seus moradores. Ano de jubileu será para vós e tornareis cada um a sua possessão.
Ótimo, obrigada, Agnaldo. Aqui vai dizer Ukratem dror baaretz, né? Então, a palavra que é usada para liberdade aqui é dror, né? Lá em Pessah nós vamos falar, e não é no texto da Torá, tá? Que vai aparecer a palavra liberdade da Hagadá, vai ser na tradição rabínica, né? Mais adiante vai falar de Heirut, Heiruteino, né? Fala da nossa liberdade, né? Que a gente vai. é, mas aqui no texto bíblico vai dizer Dror, né? E nós devemos proclamar a liberdade na terra, né? É uma ação ativa, é uma convocatória para que nós atuemos. E aí vai trazer um conceito interessante que você começou lendo, Agnaldo, quando fala do 50º ano. Então, assim como a Torá trouxe para a gente o conceito do descanso semanal, que é a grande revolução no pensamento do direito, no pensamento humano, para mim é a grande revolução da gente pensar que numa sociedade, numa época onde as pessoas eram escravizadas e os dominadores escravizavam os povos dominados e os escravizados não tinham descanso. Era o trabalho forçado, o trabalho de sol a sol de forma recorrente, até a exaustão. E aí vem, no momento em que nós saímos da escravidão e fomos libertos, a gente não só assume a responsabilidade por libertar a outros, por proclamar a liberdade para outros, mas também a responsabilidade de descansar e fazer o outro descansar, como disse o Agnaldo, camorra, né? É assim que está lá nos 10 mandamentos, quando fala sobre o Shabat. Um dos mandamentos é a gente descansar e fazer descansar. Quem? O nosso servo, a nossa serva, o nosso boi, o jumento, a cria, todo mundo, toda, todo ser que está à nossa volta. Então, a gente trabalhar é importante, mas o descanso, a pausa, ela é necessária. E a partir dessa concepção tão revolucionária é que todo o nosso direito do trabalho se sustenta em um conceito que sai da Torá. Ou seja, é uma contribuição do pensamento judaico para a humanidade, né? Porque isso hoje é um consenso em qualquer código legal, em qualquer legislação, a gente entende que o descanso semanal, o descanso, a pausa, ela é um direito, né? Mas aqui também vai dizer do Yovel, do ano 50, do ano de libertação. Então, não só a gente precisa da pausa, mas também a escravidão, ela não pode mais ser algo permanente. Ela tem um fim. Ela tem, em algum momento, a liberdade precisa chegar para todos. E determina um prazo, determina um limite, ou seja, estabelece parâmetros para a possibilidade de qualquer tipo de exploração do trabalho do outro. Isso também é outro conceito bem interessante, né? E a gente tem o conceito de aposentadoria, né? O conceito da aposentadoria, que também faz parte do nosso sistema de direitos humanos, né? Ele também, de alguma maneira, ele está inspirado nessa doutrina, né? Que a Torá vem trazer que o trabalho
não pode ser para sempre. A gente precisa estabelecer um limite para que ele aconteça e a pessoa precisa descansar, a pessoa precisa ser livre, né? E aqui a gente está falando, está lendo um texto que de um outro sistema e outro modelo social tribal que não é o nosso. A gente poderia ler e falar assim, não, mas espera aí, está validando a escravidão? Quando fala que precisa libertar aos 50, então está validando a escravidão? Não, está regulando as práticas sociais vigentes. E esse mesmo método é o que a gente precisa, é o que a gente precisa entender que a gente precisa olhar para a nossa sociedade e as relações como elas se estabelecem e pensar quais são os parâmetros que precisam ser ajustados e quais são os limites que precisam ser estabelecidos, né? Então, nesse sentido, a Torá vem com um pensamento de muita vanguarda, né? E a gente consegue olhar para ela hoje e olhar para o nosso modelo de sociedade e se ver e ver a possibilidade de nós sermos melhores a partir desse ensinamento de outro modelo, né? De um modelo no qual as relações humanas se estabeleciam de que forma? Se uma pessoa devesse a outra, então ela precisava trabalhar para esse credor, precisava trabalhar para esse credor como forma de pagamento pela dívida. No entanto, a pessoa não podia ficar para sempre com a dívida. A dívida precisa acabar. A dívida tem um prazo de validade. E aí a gente tem também no nosso direito que o quê? Que a dívida prescreve, né? Com 5 anos, é isso? 5 anos, uma dívida prescreve. Então a prescrição, a Rafaela, que é advogada, já trouxe ali o, a confirmação. Se eu falar alguma bobeira aqui, alguma imprecisão aí, me corrijam, porque eu estou entrando numa seara que não é a minha. Não sou advogada, mas gosto de pensar, de pensar nessas aproximações daquilo que faz parte da nossa vida, do nosso sistema de direito, do nosso sistema judicial, e pensar como que a Torá inspirou o que nós temos hoje e como nós podemos olhar para o que temos hoje e aprender mais da Torá para melhorar. Então, aí a gente tem no, no Passuk desse mesmo Perek, desse mesmo capítulo de Vaikra, no 25, nós vamos ter um outro elemento que vai trazer aí. Quem pode ler? O 25, 25. Se ninguém se oferece, o Rabino diz quem vai ler. Pronto, é isso. Essa é a regra. Pronto. Renata, você quer ler? 25. Você tá com o Rumash, Renata? Ah, tá sem o Rumash. Bia tá com o Rumash? Bia tá? Então lê você, Bia. 25, 25. Tô com a lei de Moisés, tá? Não tem problema, não tem problema. Quando empobrecer seu irmão e vender uma parte de sua possessão, virá seu resgatador, o seu parente mais chegado, e remirá a venda de seu irmão. Ah, então aqui a gente assume uma outra responsabilidade. A gente é chamado a. Lá o primeiro a gente ouviu que a gente deveria proclamar liberdade na terra, anunciar que a liberdade é necessária, e aqui fala que a gente precisa, quando o nosso irmão tiver em dificuldade, tiver com uma dívida, o que que acontecia com a pessoa que tem uma dívida? Ela era Escravizado. escravizada. Essa era a regra. Ela tinha uma dívida e ela era escravizada para pagar a dívida. Se
eu tenho a possibilidade de resgatar, de pagar essa dívida do outro, que não é minha, para que ele seja livre, eu tenho que fazer isso. A Torá coloca sobre mim essa responsabilidade de ser libertadora do próximo, do outro, né? Então, não é só de ser os anunciadores da liberdade, né? É também de promover a liberdade com os nossos recursos, com os nossos bens, com a nossa, com, como se a dívida do outro fosse nossa também, quando isso puder ocasionar alguma forma de escravidão. Então, aqui a gente só está vendo que a coisa vai expandindo, né? Vai crescendo, a nossa responsabilidade vai só aumentando. E aí a gente passa agora para no, ainda no 25, do 39 ao 43. Quem mais está com Rumash em mãos e gostaria de ler? Na verdade, é o 43 que eu vou entrar, mas talvez para contextualizar, vale ler os anteriores. Hum. 39? 39 ao 43. E quando empobrecer o teu irmão, que está contigo, e se vender a ti, não o farás servir com serviço de escravo, como empregado, como estrangeiro morador da terra, estará contigo. Até o ano de jubileu poderá te servir. Aqui, Até 40, né? até 43. 43. E sairá de teu poder, ele e seus filhos com ele, e voltará à sua família. E a possessão de seus pais, e a possessão de seus pais voltará, porque meus servos são eles, aos quais tirei da terra do Egito. Não se venderão como são vendidos os servos. Não dominará. Não é até aqui. Até 46. 43. Não dominarás sobre ele com rigor e temerás a teu Deus. Pois é, aqui, olha só, aqui a gente traz uma outra, a Torá traz uma outra dimensão. Lá falava quando o seu irmão tiver uma dívida com outro e ele for escravizado, ou seja, ele tiver para ser escravizado, você deve ir pagar essa dívida, se você tem o recurso, para que ele não seja escravizado. Então, você precisa promover a liberdade para o outro. E quando a pessoa deve para você? Se a pessoa deve para você e você, ou seja, não tem ninguém para pagar por ela, você a regra é, precisa pagar a dívida, alguém tem que pagar. O credor precisa receber. Ou alguém paga por ela, ou a pessoa mesma vai pagar com o próprio trabalho, né? Essa era a regra desse sistema. Não fala, você perdoa a dívida e tá tudo bem, porque isso não funciona. E a gente vai ver agorinha que isso não funciona, a que ponto pode não funcionar. Então, já que essa pessoa precisa pagar com o trabalho dela para você, você tem uma limitação. A limitação é que você não deve impor a ela um trabalho escravo. Você não pode escravizá-la. Então, ela pode trabalhar para você, mas você não pode escravizá-la. E aí vem a sacada aqui, ó. Se ele for vendido a você, não o faça trabalhar como escravo. Ele pode trabalhar. E aí vem, cadê? Lotirdevo vifahed. O que está dizendo aqui? Está falando de uma dureza, né? De uma. Qual foi a palavra que vocês leram aí no 43? Está a tradução de outro jeito. Eu não sei como é que está aqui também.
Não Aqui está falando, dominarás sobre ele aqui está dizendo impiedosamente, Isso, é. É, aqui tá escrito com vigor. com com rigor. rigor, com rigor, com dureza. Befarer, essa mesma palavra, befarer, ela aparece lá no livro de Shemot, ela aparece com quando se refere a que os egípcios exploravam o trabalho dos israelitas, befared, impiedosamente, com rigor, com dureza. Então, de novo, aqui a gente não pode, a gente é proibido aplicar a mesma medida que nos foi aplicada. De novo, a gente está colocando mais um parâmetro limitador da nossa ação. E lembra que aqui está sempre a relação eu e o outro. Eu e o outro. Não faças com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Não faça, não escravize como você foi escravizado. Não imponha um trabalho duro como te foi imposto. Se alguém vai escravizar o outro porque ele tem uma dívida, pague a dívida por ele, se você pode. Liberte-o. Proclame liberdade. O trabalho tem um tempo limitado. E depois a pessoa precisa ser livre. Yovel. A gente vai construindo todo um sistema de pensamento que vai moldar as relações sociais a partir daí. É a grande revolução da Torá, a grande revolução. E aí, interessante que quando lá, lá muito, muito na frente, e aí a gente já está falando já ali perto do exílio babilônico, né? Quando, quando vai falar o profeta Jeremias, Yirmiyahu, o que que ele vai dizer? Que, olha, em Jeremias 34 vai dizer que, olha, eu vou ler do 8 ao 11. A palavra veio a Jeremias da parte de Deus, depois que o rei Zidaque fez uma aliança com todo o povo de Jerusalém, proclamando libertação entre eles, que todos libertassem seus escravos hebreus, está falando para o povo judeu, né? O povo de Jerusalém, libertassem os seus escravos hebreus, homens e mulheres, e que ninguém mantivesse seus irmãos judeus em escravidão. Isso aqui era o que tinha sido. Deus falou através de Jeremias, da parte de Deus, ele falou com o rei que estabeleceu isso como regra. E o povo fez. Mas aí logo em seguida, o povo falou: Ah, que história é essa? Não gostou dessa brincadeira de ficar sem escravo, não. Retomou a escravidão. E aí ó, cadê? Eu vou ter que ir atrás. Cadê o meu, Eu não tô com o Tanar, eu tô com a Torá em mãos, com o Chumash. O que ele. Então ótimo. Então vê aí do 34 8 ao 11 em Jeremias, o que que vem logo em seguida, né? Porque a gente vem com uma questão, o que que vai acontecer com os judeus, que é o que vem em seguida, é o que vai acontecer com o povo judeu, pelo fato de não ter atendido aquele comando de Deus de libertar os seus irmãos. 34, você falou? Isso? 8 a 11? 8 a Isso? 11. É. Peraí, tá aqui, ó. A palavra do Eterno veio a Jeremias logo após o rei Tzidkiyahu ter pactuado com o povo de Jerusalém a libertação de todos os escravos, de modo que cada um deixasse ir livre seu servo hebreu e sua serva hebreia.
a fim de que nenhum judeu tivesse como escravo a seu irmão. Todos, príncipes e povo, que haviam aceitado o pacto de deixar ir livres seus servos e suas servas, de forma que dali em diante ninguém os mantivesse como escravos, cumpriram-no e os deixaram ir livres. Depois, porém, arrependeram-se, fizeram-nos voltar e os subjugaram, obrigando-os novamente a se sujeitar à condição de servos e servas. Essa foi a razão pela qual o povo judeu foi exilado, né, na Babilônia, Né? né? Foi forçado ao exílio. E foi justamente porque voltou a escravizar seu irmão. Então, descumpriu aquilo que berrar aos pés do monte tinham sido instruídos para que não fizessem. E depois foram novamente convocados pelo profeta, porque a palavra profética é justamente aquela denúncia do que está acontecendo, das injustiças sociais, e resgata do ensinamento da Torá para poder falar assim, isso precisa ser cumprido. Então Deus disse. E aí volta e o povo retoma, liberta, mas depois fala: ah, mas não tá bom esse negócio, não. Agora a gente ficou sem escravo, não, vamos voltar a escravizar. E aí vem o exílio. Leonardo e a Flaviane, mãozinha levantada. Só pergunta se a gente podia associar esse contexto, por exemplo, nas relações, às vezes, de trabalho, ou, assim, pensando isso no momento atual. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela necessita de um valor, e aí eu sei da condição de necessidade dela, eu aproveito disso para poder fazer ela um serviço além do que seria justo. Então, ele precisa muito, então faz isso para mim, que além de ser justo, ou se não, numa relação de trabalho onde a gente exige, além do que é necessário, sem ter ali condições ali assim, necessárias de trabalho, de entender o outro nesse contexto, sim, seria assim, fazendo essa associação? Então, é uma boa pergunta. Eu vou fazer um comentário, né, a respeito de como eu vejo as relações de trabalho, né? Eu não acho que o trabalhador que é remunerado pelo seu trabalho, ele seja equiparado à escravidão, né? Eu acho que é uma forma de dignificar o trabalho, é retribuir, é pagar, a paga do jornaleiro, né? Você não deixar o sol se pôr sem pagar a justa medida do trabalho. Então, a justa medida do trabalho é a retribuição proporcional que vai permitir a ele, com aquele recurso, conseguir prover as necessidades da sua família, das suas próprias necessidades. Então, essa relação é uma relação que não é befarer, ela não é o que você impuser além disso, além dessa medida justa, é uma forma de seria uma forma de impor uma escravidão, né? Porque a pessoa está trabalhando algo além do que está, né, dentro dessa relação desse equilíbrio da balança, né? Entre o valor do trabalho, né? O trabalho passou a ser quantificado, né? Qual é o valor do trabalho? A gente tem isso foi perguntado, por exemplo, na época de Marx também, né? Marx vai perguntar sobre a mais-valia, né? Peraí, quanto vale o trabalho? Se o trabalho que eu faço produz um bem que tem um preço X, né? Mas eu recebo 1% disso, né? É justo, né? Então ele vai questionar é,
essa relação do valor do trabalho com o valor do que é produzido com o trabalho. Mas isso é uma Eu outra, digo é uma outra. assim, por exemplo, vamos supor, tem um andarilho, uma pessoa necessitada, e eu quero que capine um terreno. E eu sei que para capinar um terreno, o valor pago da diária, por exemplo, é R$ 100. Mas ele me pede 30. Eu falo assim: olha, você tem R$ 30? Eu falo assim: olha, não posso te dar 30, mas se você quiser capinar aqui, eu te dou esses 30. Na verdade, eu estou dando 30 em benefício de ter aquele serviço, mas eu sei que vale 100. Mas É. como ele está precisando, vou aproveitar para 30, entendeu? Aí ia se aproveitar. Eu acho que aí recai no que a gente leu lá na Torá. Esse exemplo é muito bom. É muito bom, porque tem o próprio, as próprias relações sociais já estabelecem um valor. Você sabe quanto custa o trabalho de uma diarista, né? Uma diarista aqui em São Paulo vai custar R$ 250, né? É, em média, né? Tem esse valor. Você sabe que é o valor. Vai ter alguém que vai cobrar 280, outra vai cobrar 220. Você sabe que a média está ali e você sabe se uma pessoa está cobrando caro ou não a partir da referência que você tem. Aí uma pessoa está passando necessidade aqui e aí você fala assim: ok, você limpa a minha casa hoje, né? Você faz o trabalho e eu vou te dar R$ 100. A necessidade que a pessoa tem pode fazer ela aceitar isso, mas eu vou estar explorando o trabalho, porque o preço para fazer isso não é esse. Então, o que eu explorei é exploração, é impor uma escravidão, porque eu não retribuí a medida equivalente por esse trabalho, né? Então, sim, isso faz a gente pensar, a gente buscar saber qual é a referência do valor do trabalho para a gente poder ser correto nas nossas relações, porque mesmo que a pessoa fale que ela vai cobrar um valor bem menor porque ela está tão necessitada, aí a gente consegue entender o tamanho da dimensão da necessidade dela, né? E aí, mais ainda, se ela ainda está mais vulnerável, aí menos ainda a gente pode se aproveitar disso. Porque é um caso de extrema vulnerabilidade. Às vezes ela só precisa de R$ 25 para poder comprar uma lata de leite para a criança que está chorando. E ela faria qualquer coisa por R$ 25 para ter a lata de leite. No entanto, eu não vou poder impor para ela um trabalho de R$ 250 para ela ter a lata de leite, né? Aí eu tenho que pagar 10 latas de leite, mesmo que ela só me cobrou uma, né? Isso aqui é a nossa releitura para as nossas relações de hoje, a partir do que a Torá está nos dizendo hoje, no ano 2026, né? 5.786, do que a Torá nos disse lá no ano 2000 e 3000 e alguma coisa. Uhum. É, bom, a gente já está quase no finalzinho do nosso tempo. Acho que isso é é o momento da gente, aproveitando o gancho, né, da Flaviane e o Leonardo, né, para poder trazer um contexto de realidade e de proximidade com as nossas, da nossa vida, para a gente poder abrir aqui também para vocês trazerem outras considerações e reflexões a respeito desse ensinamento da Torá. Sim, Ô, Kelita, fala, Rafa. essa última reflexão que você trouxe, tá me escutando? Sim, Sim. Ah, essa última reflexão que você trouxe, né, sobre a questão, você fez uma analogia, né, do trabalhador, que foi também o comentário do Leonardo e da Flaviane, sobre a quantificação do trabalho, né? Então, se alguém, está necessitado, não é muito necessitado, então qualquer valor,
né, para ele seria bom. Mas você sabe que aquele trabalho, se ele realizar, não é aquele valor de R$ 20, 25, é 100, 200, né? E a sua reflexão nos faz pensar, né, que muitas das vezes a gente se encontrou numa situação dessa, né, de que alguém muito necessitado, a gente precisando de uma mão de obra, né, e sabe, né, que aquele valor é 100, 200, 300, mas falando, não, qualquer valor aí serve, entendeu? Porque eu estou precisando, tal. E a nossa tendência é ir nesse caminho do conforto, tá? Qualquer valor, então, para mim vai ser bom. Se eu der R$ 50, eu sei que não vale 50, vale 200, vale 100, mas aí ele pediu só qualquer valor, então tanto faz. Então é mais cômodo a gente ir nessa toada, mas só que a Torá, ela nos traz outro ensinamento, né? Que deve se pagar aquilo que realmente é o produto do trabalho, se é 200, se é 300, mesmo que a pessoa diga, ah, não, para mim tanto faz, entendeu? Mas pague aquilo. É difícil, porque a nossa tendência como ser humano é querer, né, querer trazer para nós, é benéfico para nós, o outro está dizendo qualquer valor, então tudo faz, né? Então, para ele é satisfatório, mas e para mim é muito mais vantajoso, é a questão da vantagem, né? Mas foi uma reflexão muito boa, né? Que a gente às vezes deixa passar algumas coisas na nossa vida, né? Pela dança da vida mesmo, achar que está bem assim, mas não é bem assim. Eu fiquei pensando, assim, né, nesse contexto que ela trouxe, assim, dessa vantagem, né, que a gente, às vezes, tira com o trabalho do outro, porque tem uma variabilidade, né, o que ela disse, de um padrão. Existe uma negociação que você faz, mas está dentro do que é possivelmente justo, e existe o que é algo exploratório, que você está aproveitando a necessidade do outro. E como isso pode, no momento, parecer vantajoso para quem, igual o povo de Israel também, naquele momento, voltar a escravizar parecer algo vantajoso, mas isso trouxe consequências. E essas consequências aparecem um momento ou outro e a gente, às vezes, não consegue identificar por que determinadas coisas podem vir a acontecer. E, às vezes, pode ser consequências das nossas ações no meio, assim, né? A questão da consequência, ela é bem apontada, porque é a gente pensar que as nossas tomadas de decisão vão impactar nas nossas vidas, né? Vão impactar, né? Seja criando é, a, a, a gente cria em torno de nós, né? O fato da gente ser permissivo com algumas coisas que são impróprias e a gente fala, ninguém está vendo, ninguém está vendo. A gente começa a banalizar, né? Isso é um risco imenso, banalizar. E de alguma maneira, né? Aí cada um pode pensar na explicação que for, alguém pode pensar em punição divina, outro pode pensar em que o cosmos conspira, né? Há uma conspiração universal para que isso, outro pode pensar do efeito borboleta, que não, é tudo que a gente faz, o efeito bumerangue, né? Tudo que a gente faz volta, né, para a gente. Então, cada um vai explicar o impacto, ou seja, a consequência, de alguma maneira que faça sentido para si, mas de fato todos nós coincidimos que as nossas ações produzem consequências, né? E essas consequências elas impactam a nossa vida num futuro próximo ou distante, né? A Bia e a Renata estão. Eu ia fazer uma pergunta e uma reflexão em cima disso mesmo, que até acabou de falar, sobre que as pessoas hoje em dia pensam que o trabalho e o dinheiro são algo separado do lado espiritual, e nós sabemos que tudo que é em cima é igual o que é embaixo, né? O que é de dentro é de fora, então tá tudo interligado, né? Então, eu pensei assim, quando Deus fez essas colocações todas, ele não falou num quesito em preocupação somente pessoal, mas um quesito em relação a um total, a um povo. Poderia-se dizer
que Deus estava fazendo o possível para manter um equilíbrio entre o povo, onde pudesse ainda reinar uma prosperidade, não só espiritual, não só financeira, né? Uma prosperidade de patrimônio, mas também espiritual no meio do povo. Tipo, a gente sabe que, vamos supor, naquela cena onde tem o pecado de Acã, né? Quando falou para ele não para ninguém pegar nada, ele escondido pegou uma capa que ele achou bonito, tal. E isso tudo foi colocado e Deus falou: ó, tem pecado no meio do povo, é como se fosse todos pagarem por algo que ele fez, que foi o que se comentou no princípio, né? Que a gente tem que restabelecer essa responsabilidade um para com o outro, para poder ter esse meio que equilíbrio, né, num todo. Poderíamos dizer sobre isso, assim, no caso, seria como se Deus estivesse construindo um equilíbrio para um povo em si, então, assim, preocupado com cada um, mas também um equilíbrio no total, assim. Poderia se dizer dessa maneira? Olha, Bia, de novo eu vou fazer o comentário a partir da minha leitura, né? Quando eu leio o equilíbrio em relação ao povo de Israel, eu penso de uma forma mais universal, no sentido de pensar que nós estamos sendo preparados para lidar com o outro nas nossas relações. Ou seja, a gente não tem que ser honesto e, e equilibrado somente entre os nossos, né? Somente dentro do povo judeu e com o outro outros povos, então aí eu posso explorar. Não, eu acho que quando a gente aprende um valor, e aí entra a questão do que não vai ser aqui, vai ser mais na Torá inteira, vai falar sobre o estrangeiro, justamente vai falar do estrangeiro, não oprimas o estrangeiro, porque estrangeiros foste, né? Vai justamente falar que a nossa relação com o outro, que é outro, né? Ela também está sujeita às mesmas regras e aos mesmos princípios. E é interessante quando você fala sobre valor, a palavra valor em si mesma, ela tanto fala sobre um valor de precificar as coisas, como também fala de um valor no sentido do sentido de princípios, né? Um valor é algo que tem um valor em si mesmo, é inerente esse valor. Então, se algo tem um valor, eu não posso aplicar esse valor de maneira diferente para uma pessoa ou para outra, né? Ter dois pesos e duas medidas, porque seria como eu eu, feirante, eu ter uma balança e vem um freguês que é meu vizinho, eu uso um peso. Vem o outro que é da vila ao lado comprar, eu utilizo o peso diferente. É a história dos dois pesos e duas medidas, que a Torá também vai proibir num outro lugar, E né? até Dois pesos, duas medidas. se ver esse valor, acho que e esse cuidado que a gente tem que ter com o próximo, independente se é da mesma religião, se é do mesmo povo, se não é, né? É por isso que hoje em dia poderíamos dizer que é bem importante a parte voluntária, porque ela alcança o nosso trabalho de forma como gratidão, né? Hoje fazendo essa releitura e para qualquer pessoa que está ao nosso alcance. Poderíamos ver dessa maneira também, trabalho voluntário? Ah, trabalho voluntário, vamos pensar aqui. Depende do trabalho voluntário. Eu acho que o trabalho voluntário, bom, é, essa aproximação, talvez eu precisasse de um pouco mais de tempo para poder pensar Uhum. essa conexão, mas eu acho que o trabalho voluntário, ele tem uma outra dimensão, ele não tem uma relação ou seja, esse trabalho tem o mesmo valor que teria o trabalho remunerado, mas eu estou doando o valor Sim. desse trabalho, né? Então, é a minha vontade, voluntário, né? Vem de vontade, é a minha vontade
pegar o valor desse trabalho e entregar, né, e doar. Então é como uma doação, mas o valor ele se mantém, porque tem uma medida proporcional ao trabalho, né? Entendi. Obrigada. O Fábio levantou a mão, a Renata tinha levantado antes e baixou. Então, Renata, seu microfone está fechado, tá? Agora eu consegui, desculpe. Então, Rabina, eu, é, na primeira parte, nós nos colocamos no lugar do credor, né? E daí, eu imaginei quando é o trabalhador que usa dois pesos e duas medidas com a gente. Isso também interrompe esse equilíbrio, essa equação entre o pagador do trabalho, aquele que paga o trabalho para quem executa, e aquele que recebe, o trabalhador. Mas, às vezes, nessa relação, o trabalhador extrapola no valor que ele vai cobrar para o pagador, aquele que está tomando o serviço. Como é que fica? Como é que é a Torá? Nos Normalmente, indica para retomar o equilíbrio entre na paga do trabalho, que ele seja remunerado de acordo com o que realmente vale, e é, quem paga, o tomador do serviço, não seja explorado. eu acho que Porque tem acontece muito ao contrário. Às vezes, o a prestador de exploração. serviço, ele explora aquele que está tomando É, tá lá solicitando é, o trabalho. não, então, assim, normalmente, pensando assim, quem tá com o dinheiro, o valor tá com quem tá com o dinheiro e o outro tem o trabalho, né? Esse eu posso aceitar o valor que o outro dá para o seu trabalho ou não. Por exemplo, um trabalho artístico, né? Um trabalho artístico é, de repente, uma pessoa, um músico pode chegar e falar: Olha, eu cobro para tocar numa festa, eu cobro R$ 50.000. Aí fala: Não, mas R$ 50.000? Peraí, um músico cobra R$ 2.000 para tocar num evento, né? Aí fala, não, mas eu cobro 50. Você pode aceitar ou não. Você não está sendo obrigada nem imposta é, a assumir isso, né? Então, nesse caso, é uma questão de qual é o valor que o trabalho dele tem, porque ele tem uma especificidade, uma peculiaridade própria, e eu reconheço esse valor ou não, né? No momento da relação. Agora, no caso que a gente estava falando da pessoa que aceita uma condição, receber menos, a gente está falando que ela está sem opção. Então, ela não tem a opção de aceitar ou não aceitar, porque é aceitar isso ou não levar o leite para casa. Então, a falta de opção faz com que isso dê a mim, que tenho o valor na mão, a possibilidade de jogar com isso e de explorar. Então, a exploração, a menos que, por exemplo, às vezes acontece, o trabalhador vem e faz um trabalho para a pessoa e depois fala, ficou tanto, né? Você vai na oficina mecânica, deixa o carro lá, e na hora que você volta, ele fala assim: ficou R$ 5.000. Aí você fala: não, mas peraí, eu só vim trocar o pneu. Aí falou: pois é, mas o preço é esse. Ou você paga ou seu carro não sai. Então, isso aí também é outra relação, né? É outra relação de exploração. Também, a gente está É, falando de equilibrar pesos e medidas, né? Então, eu acho que assim, exatamente. a gente, eu sei que a gente extrapolou agora o tempo, vamos só ouvir o Fábio e, Davi, a gente
eu já passo para você. Eu não sei se vocês estão fazendo mais cedo a contagem do Homer, como é que está sendo a contagem, mas a gente para poder passo para você poder fazer todo o fechamento conforme o figurino, né, e as regras da casa trazem. Fábio. Obrigada, Rabina. Eu só queria complementar, Rabina, e pensando no nosso contexto atual, que esse estudo me trouxe a reflexão sobre a gente rever muito as nossas justiças. Porque quando uma pessoa muito necessitada me procura e, e ela vai fazer um trabalho para mim que vale 200, mas ela pede 20 porque ela está muito necessitada, isso parece justo, porque quem pediu foi ela, não foi eu que precifiquei. Ela, no desespero da necessidade, ela acaba precificando muito abaixo. Eu mesmo, sabendo que vale mais, aceito porque, afinal de contas, está certo, foi ela que pediu. Então, para mim, o estudo ele é um convite também para a gente rever se realmente a nossa justiça e aquilo que parece justo e aquilo que parece certo, de fato, está sendo feito certo. Muito bom, Fábio. Obrigada. Bom, Davi. Pronto. Bom, É, antes de passar, só o finalzinho, quando a gente termina um livro, o que que a gente diz? Razak, Razak, Benita. Arenat Hazek. Antes da gente fazer a contagem do Homer e encerrar, primeiro eu queria agradecer a Kelita mais uma vez por ter compartilhado e inspirado a gente, como o Fábio falou, né, a repensar alguns valores. Acho que essas parashiot, e principalmente a segunda, que é uma parashá um pouco mais difícil, né, Berrukotai, mas elas têm ensinamentos maravilhosos. Acho que tem muita coisa para a gente extrair delas. Vamos falar mais sobre isso no sábado também. Enfim, tem muito com o momento que a gente está vivendo, discutindo escala 6x1, com 5x2, enfim, tem tudo a ver com esse descanso e esse reequilíbrio da sociedade, né? Acho que o que a Torá propõe é uma coisa realmente muito bacana. Eu li que em algum lugar que não é uma ideia original da Torá. Na verdade, isso algumas centenas de anos antes já tinha uma proposta. Por incrível que pareça, aparece na Megilat Esther de Purim uma referência muito sutil ao ano do jubileu. Depois, algum dia a gente pode falar mais sobre isso. Mas a Torá mudou radicalmente a forma como era feita. Antigamente era feito de uma maneira quando o rei estava com vontade, né, que é o que está descrito na Megilat Purim, Megilat Esther. O rei estava com vontade porque ele casou com essa rainha, ele perdoou as dívidas de muita gente, né, dos vários dos reinos, né? Enfim, e a Torá revolucionou também no sentido de falar, não, tem datas fixas, nada pode durar eternamente, né? Enfim, tem que ter em algum momento esse reequilíbrio da sociedade, né? Então acho assim, tem coisas realmente fantásticas, né, em tudo isso que a gente está lendo, né? Antes da gente então fazer a contagem, só lembrar algumas coisinhas. Sábado, aliás, na sexta-feira, depois da manhã, temos um Kabbalat Shabbat no residencial, na Vila Mariana. Todos, exceto o Aguinaldo, estão convidados para comparecer na Vila Mariana e participar um pouquinho. Eu já falei para a Kelita uma vez que eles não acreditam que existe uma rabina mulher, né? Então um dia eu vou ter que arrastar a Kelita até lá. Eles verem eu vou. Uma rabina de carne e osso. Eles falam, não existe rabina mulher. Você está inventando, Davi. Eu falei, não, um dia eu vou trazer uma rabina aqui para vocês verem. Mas enfim, quem quiser participar na sexta-feira, às 6h30 na Vila Mariana, se alguém que nunca foi, me avise para eu colocar o nome na lista. Sábado temos um Shacharit Shabbat super especial, não vou falar porquê, mas amanhã a gente vai saber, né, o porquê, né? Aliás, tem dois motivos. Um a gente já sabe, a Renatinha fez aniversário essa semana e nós vamos comemorar no sábado, e tem mais alguém que vai fazer aniversário amanhã e nós também vamos comemorar no sábado, então vai ser um Shabbat com dupla alegria. E só para lembrar, no dia 15, ou seja, semana que vem, a gente tem um Kabbalat Shabbat Nefesh,
com a participação da Paola, do Paulo, enfim, de toda a galera musical do Neshama. Acho que vai ser uma coisa muito bacana. Não se esqueçam de colocar o nome na listinha que foi, no link que foi, para a gente preparar, enfim, o lugar adequadamente. Não vai ser nem no Dror e nem no Neshama, tá bom, gente? Então fiquem atentos, o endereço vai ser mandado para todo mundo, mas é ali pertinho, lá em Genópolis. E por último, para não esquecer, dia 23 de maio temos o nosso Tikkun de Shavuot, sábado à noite. A programação está incrível. Ainda falta receber umas respostas, mas vai ficar mais incrível ainda depois que eu receber as respostas que estão faltando. Vai o convite, vai esses dias também. Também vai ter que se inscrever só para a gente ter a lista das pessoas. Vai ser num lugar maravilhoso, acreditem. Tá bom, só aproveitando os recados, posso fazer um Claro, jabá claro, aqui? claro, A claro. segunda-feira na Hebraica, Hebraica, temos né? mais um encontro que a gente vai falar sobre por que que a gente volta a falar sobre o Êxodo, por que que a gente tanto fala sobre o Êxodo todos os dias, Mirra Morra, por que que Pêssar, por que que a gente fala tanto sobre o Êxodo? E é uma programação, o Mark teve lá representando a Neshama na semana, no encontro passado. Segunda-feira tem mais um encontro. Se alguém quiser se somar, até amanhã ainda dá tempo da gente mandar para a Hebraica o nome, e os dados para poder se Liberar a entrada. incorporar e estar com a gente. Legal. Que horas que é, querida? É 19h30. 19h30, tá bom. Segunda-feira, 19h30. Ok, muito Foi uma bem. noite maravilhosa, Rabina. É. Obrigada, Bom, Marco. vamos fazer a contagem do Homer. Para quem tiver com o Sidur Shavuotov, está na página 26. Nos preparamos para isso com essa frase, com esse texto inicial. Ineni muchanum zuman, ineni muchanum zuman, ineni muchanum zuman, lekayem mitzvat aseh, shel sfirat haomer, ineni muchanum zuman, כמו שכתוב בתורה, הנני מוכנום זומן, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביכם, את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני, וינום אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו, כוננה עלינו מעשה ידינו, Koneneu. Fazemos a brachá todos juntos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddishanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Ayom Hamisha Ushloshim Yom Shem Hamisha Shavuot Laomer. Hoje são 35 dias que correspondem a 5 semanas da contagem do Homer. Faltam só 2 semanas para a gente terminar. Obrigado mais uma vez, Kelita. Uma alegria poder te ver nessa quarta-feira à noite. Nos vemos, se Deus quiser, na sexta ou no sábado, ou, enfim, num dia bem próximo, se Deus quiser. Então, Obrigada. E Agnaldo, obrigada por ter ficado. até Ai, essa hora, hein? até, Que coisa. até quase 4 da manhã. Ai, Como diria a minha avó, é mexigne cop. É isso que você é, é Agnaldo. total. Tá bom. Somos, né? Estamos no mesmo time aí. Tá bom. É que ele vai trabalhar amanhã cedo e nós vamos dormir ainda algumas horas antes de trabalhar. Não, mas eu digo de dar umas roletadas na madrugada, assim, eu Com também sou um certeza. pouco desse time aí. Com certeza. Coloca a avô da Rabina e a Neshama. A Torá não está no céu, como está escrito. A Torá não está no céu, está na terra. Então, falar de pobreza, de dinheiro. Aliás, permita-me uma frase, eu não sei o autor, mas a pessoa na frase diz assim: percebe-se quão espiritual é a pessoa a partir do uso que ela faz do seu dinheiro. Então, foi falado isso aqui no estudo, alguém também comentou sobre isso, a associação da Torá focando nessa questão, né, da justiça em relação a isso. É a espiritualidade com valores.
Coloca a voto. Todarabá. Rabina, obrigada. Sempre muito instigante e muito interessante suas aulas, viu? Muito obrigada. Obrigada, Renata. Mazal Tov. Mas, Yom Holedet toda Sameach. rabá. Toda rabá. Acho que já podemos falar para Carol, né, Carol? Parabéns a você. Ela está dizendo que não. É só... mas, Carol, já, É já quase, virou. falta Você... 3 horas, Carol. Não. Peraí. O dia começa, a gente Ah, é já fez a verdade. mensagem do É Homer já. verdade, é verdade. Acabou de começar, é Mas eu só verdade. nasci às 8h43, Da então. Ai, noite? Não, da manhã. amanhã. Então, é hoje. Já é hoje. Não, é amanhã de manhã. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Coisa de separar disso aí. Ah, meu Deus. Boa noite para todos, gente. Boa noite. Maurício, Obrigada, Maurício, Clícia, pela Maurício. palavra. Linda. Boa noite, obrigado, Rabina.